Um homem de frente para tanques. Sim, você está vendo certo. Essa imagem virou icônica, mas poucos conhecem sua origem. Fica claro que o sujeito tinha fortes convicções de que a grande massa de metal não avançasse. Na verdade, dá para ver que ele se coloca no caminho várias vezes. O contexto. Jovens estudantes que pediam liberdade de expressão receberiam a pior resposta possível por parte do governo chinês. O resultado? Um cenário sangrento que as autoridades tentaram esconder por anos. Uma manifestação estudantil pode abalar os pilares de uma superpotência? Quem foi o jovem que desafiou um tanque e desapareceu sem deixar rastros? O que levou milhares de estudantes a arriscarem suas vidas em uma praça cercada por militares? Para entender essa luta e repressão, é preciso voltar ao dia 4 de junho de 1989, quando ocorreu o massacre da Praça da Paz Celestial. Para entender o ocorrido na Praça da Paz Celestial, é preciso retornar ao início do século XX, a queda do Império Chinês e a instabilidade das autoridades deram origem ao surgimento do Partido Comunista, um movimento que chegou ao poder em 1º de outubro de 1949, liderado por Mao Tse-tung. Assim foi fundada a República Popular da China. Os primeiros anos foram de transformação social, com reformas agrárias e nacionalização de indústrias. Essas mudanças trouxeram esperança ao povo chinês, que vinha de tempos difíceis, mas nada saiu como esperavam. No final dos anos 50, o país era vítima de um forte retrocesso econômico. A fome se espalhava por cada cidade. Ao mesmo tempo, Mao buscava reafirmar seu poder. Em 1966, Mao liderou a Revolução Cultural, um movimento sociopolítico com o qual pretendia recuperar o protagonismo mundial e combater seus adversários. Como resultado, a cultura tradicional chinesa foi destruída e os intelectuais foram perseguidos. A morte de Mao em 1976 possibilitou a ascensão de Deng Xiaoping. Isso significou novas reformas, uma abertura para o exterior, embora a ação prometesse áreas de renovação. A inflação disparou e a desigualdade aumentou. Também aumentaram os episódios de corrupção entre os governantes. Mas, acima de tudo, o comunismo manteve sua hegemonia, controlando cada aspecto do país. Ninguém tinha o direito de propor uma política diferente e o multipartidarismo estava vetado. O governo de Deng sufocava o povo, que parecia entorpecido e incapaz de reagir, até que esse entorpecimento deu lugar a faíscas de dissidência, especialmente por parte dos estudantes universitários. Os jovens ansiavam por uma China diferente, aberta com uma perspectiva próxima à do mundo ocidental. Focados nesses planos, eles exigiriam mudanças políticas e econômicas juntos e em voz alta. Então, em 1986, organizaram as primeiras marchas. Além dos alunos, juntaram-se professores e intelectuais. Aquelas manifestações despertaram a antipatia do poder, mas das próprias entranhas dele surgiu uma esperança encarnada em um líder, Hu Yaobang. O homem havia sido secretário-geral do Partido Comunista Chinês, mas se voltou a favor da liberalização. Para começar, ele quis que os intelectuais perseguidos durante a Revolução recuperassem seu espaço. Ele priorizou a aproximação com a economia de livre mercado e ouviu estudantes que sonhavam com uma nação mais aberta. Sua presença foi fundamental para criar diálogo entre as massas e o poder. Porém, Deng desaprovou essa atitude. A alta cúpula considerou que Yaobang era indulgente demais e, em janeiro de 1987, com o apoio de outros oficiais militares, o obrigou a renunciar. Agora, longe do comunismo, Hu estava a caminho de se tornar um símbolo da oposição, como o principal porta-voz de uma sociedade insatisfeita. Ele tinha condições de lutar contra Deng e ocupar seu lugar, mas tudo terminou em 15 de abril de 1989, quando faleceu devido a um infarto do miocárdio. A morte de Hu Yaobang foi a gota d'água para o povo chinês. As marchas aumentaram tanto em tamanho quanto em intensidade e tiveram como epicentro a Praça da Paz Celestial, mais exatamente no extremo sul, onde se erguia o monumento. Os Heróis do Povo é uma construção em homenagem aos mártires da luta revolucionária dos séculos XIX e XX. Nem os estudantes nem aqueles que apoiavam a causa de Hu
imaginavam o que aconteceria semanas depois. No início de 1989, marchas estudantis na Praça Tiananmen reuniram multidões. Eles haviam ganhado coragem para reivindicar melhorias e eram incentivados pelas mudanças que estavam ocorrendo na Europa. O Muro de Berlim estava prestes a cair e tudo havia começado na manifestação da Praça Alexander. Pelo lado da União Soviética, Mikhail Gorbachev havia implementado a perestroika e a glasnost. Os civis chineses acreditavam que poderiam seguir caminho parecido. Os protestos na Praça Tiananmen logo atraíram atenção mundial. Liu Xiaobo foi um dos símbolos da luta, e assim que pisou em solo chinês, juntou-se a colegas que também seriam cruciais, Wang Juntao e Chen Ziming. A eles se juntaria Hou Dejiang, um cantor taiwanês popular. Os quatro se tornaram o rosto mais visível dos protestos. No início de 1989, Liu Xiaobo vivia um bom momento pessoal e profissional. Ele morava em Nova York e tinha acabado de obter seu doutorado em literatura, graças à sua tese intitulada Estética e Liberdade Humana. Seu excelente desempenho acadêmico lhe permitiu dar aulas na Universidade de Colômbia. Uma série de conquistas que o posicionaram como uma figura emergente da intelectualidade mundial, mas Liu Xiaobo não esquecia suas raízes. Ele havia crescido na República Popular da China e sempre foi crítico do comunismo. Os dias se passaram e a Praça da Paz Celestial já parecia domínio dos estudantes e de toda a população descontente. No dia 13 de maio, os jovens fizeram greves de fome e depois ergueram uma estátua que batizaram de deusa da democracia. Não havia dúvidas de que o compromisso com sua causa era absoluto, uma determinação que inspirou estudantes chineses de outras cidades, onde também surgiram protestos. Tamanha era a união entre os estudantes que eles formaram um sindicato temporário e depois uma iniciativa chamada Federação Autônoma dos Estudantes de Pequim. Na Praça da Paz Celestial e em outros locais da China, o objetivo era dialogar com o governo, o que foi alcançado. No dia 18 de maio, delegados dos estudantes conseguiram se reunir com o primeiro-ministro, Li Peng, e ambas as partes sentaram para discutir. As expectativas eram altas entre os jovens, os intelectuais e os cidadãos. Todos sabiam que Li era da ala mais dura do governo e deixou isso claro. Ele exigiu que terminassem a greve de fome e abandonassem a praça. Por sua vez, os representantes estudantis exigiram que fossem reconhecidos como um movimento democrático e patriótico, e não como uma ameaça ao governo. Essas diferenças fundamentais impediram que se chegasse a um acordo. A relação entre os estudantes e o governo era irreconciliável, e isso ficou claro. No dia seguinte, os presentes na Praça Tiananmen viram chegar Zhao Xiang, o secretário-geral do Partido Comunista. Ele também pediu que deixassem a praça, encerrassem a greve de fome e garantiu que a liderança não se vingaria dos manifestantes. Os representantes estudantis mantiveram sua recusa. As convicções dos estudantes na Praça Tiananmen superavam Deng e todos do Partido Comunista Chinês. Por isso decidiram agir sem medir as consequências. No dia 20 de maio, o governo impôs a lei marcial em toda Pequim, proibindo qualquer tipo de reunião social nas ruas. Tropas do Exército de Libertação Nacional marcharam à cidade com ordens de restabelecer a ordem. Na Praça Tiananmen, no entanto, os estudantes e todos os manifestantes permaneceram firmes na praça. Os cidadãos abraçaram a causa com ainda mais intensidade, chegando ao ponto de agir. Construíram barricadas em diferentes setores para impedir a passagem dos tanques. Nenhum militar deveria se aproximar do núcleo dos protestos. A resistência se estendeu por todo o restante de maio. Ainda assim, surgiram dúvidas entre os estudantes que passaram a discutir se deveriam permanecer na Praça Tiananmen. Um helicóptero do exército sobrevoou a praça e lançou panfletos com uma mensagem clara. Ou saíam dali, ou seriam removidos por ações militares. As vozes mais influentes decidiram continuar. Era um ponto crucial da causa e eles não podiam recuar. Mas, nos primeiros dias de junho, o cenário ficou mais sombrio. Liu Xiaobo soube que os tanques e soldados estavam prestes a avançar e, longe de se render, em 2 de junho iniciou uma greve de fome para se solidarizar com os estudantes. Ele foi acompanhado por Wang Juntao, Chen Ziming e Hou Dejiang. Os 4 propuseram manter-se assim por 72 horas,
mas na noite de 3 de junho, o exército conseguiu avançar pelas ruas de Pequim. No início, usaram gás lacrimogênio, mas quando os civis os atacaram com pedras e incendiaram um ônibus, recorreram a armas de fogo. Aquele foi o prelúdio do horror que estava prestes a se desencadear, e é assim que nossa história retorna ao começo. Na madrugada de 4 de junho, o exército chegou à Praça da Paz Celestial, onde estudantes resistiam à retirada do local de protesto. Mas os soldados tinham ordens do governo para desocupar a praça a qualquer custo e não hesitar em usar a força. Os veículos avançaram sobre a praça, esmagando barracas e outros pertences dos jovens. Eles se defenderam com pedaços de cimento como projéteis e também usaram fogo. Alguns líderes tentaram seguir pelo caminho da paz, mas já era tarde. Muitos cidadãos pegaram suas armas do armário ou usaram armas roubadas como metralhadoras. Sem hesitar, atiraram contra os soldados, mas eles tinham recursos mais abundantes e mortais. Liu Xiaobo rejeitava a violência. Mesmo em meio ao caos, ele conseguiu pegar uma das armas roubadas pelos civis e a quebrou contra o mármore do monumento aos heróis do povo. Com apoio dos colegas intelectuais, ele tentou convencer os estudantes a saírem antes que o derramamento de sangue piorasse. Houve tempo para uma votação entre eles, mas a maioria escolheu ficar e resistir o máximo possível. No decorrer da madrugada, mais corpos e feridos foram se acumulando. Ao amanhecer, uma multidão de civis tentou entrar na área da praça, agora bloqueada pela infantaria. Eram os pais dos estudantes que tentavam salvá-los da repressão. O exército disse para eles irem embora, mas eles não queriam sair sem levar seus filhos antes. Como resposta, os soldados abriram fogo sem piedade. Quem tentava fugir era abatido pelas costas e, se aparecessem socorristas, também eram alvejados. Aquele apocalipse foi registrado por jornalistas escondidos em prédios próximos. Graças às suas câmeras, puderam fazer um relato direto dos horrores. Essas mesmas lentes focaram em um fato histórico que aconteceria na Praça da Paz Celestial, Essex. Quando ele chegou, na manhã de 5 de junho, o exército retomou o controle de Pequim e encerrou os protestos na Praça da Paz Celestial. Os jovens que não morreram ou ficaram gravemente feridos foram presos. Ao meio-dia, uma coluna de tanques saía da praça pela Avenida Chang'an. Era uma imagem intimidadora para todos, exceto para um jovem com sacolas de compras que ficou na frente do primeiro tanque, impedindo sua passagem. O veículo tentou contorná-lo para seguir seu caminho, mas ele insistiu em bloquear a passagem. O veículo tentou outras manobras, mas o jovem era persistente. Então, o tanque desligou o motor. O jovem subiu na torre para falar com o motorista e depois desceu. Era evidente que ele queria continuar ali de pé, impedindo o avanço dos tanques até que um grupo de pessoas o levou para a multidão. Nunca identificaram a identidade daquele jovem. Aquele momento resumiu o massacre na Praça da Paz Celestial e a reação da sociedade contra o governo. Resumia também a resistência individual diante do poder, independentemente da nacionalidade. Ninguém queria que o ocorrido ficasse impune. O massacre na Praça Tiananmen teve impacto em toda a China. Houve protestos em outras cidades, como Hong Kong, onde as pessoas vestiram preto em solidariedade aos manifestantes. Esses e outros protestos foram rapidamente reprimidos pelas forças militares. Como fica claro, a solidariedade dos civis não salvou os estudantes das consequências. Uma ordem de prisão foi emitida para 21 líderes. Alguns foram presos e julgados. Outros fugiram e se exilaram em países como os Estados Unidos. Aqui foi fundamental a Operação Pássaro Amarelo, orquestrada em conjunto pela CIA e pela agência britânica M16. Os intelectuais também se tornaram alvo do governo. Chen Zemin e Wang Juntao foram presos. Liu Xiaobo evitou a prisão dessa vez, mas suas obras foram proibidas em território chinês. Estima-se que o número de pessoas presas por ligação com os protestos na Praça Tiananmen foi de 1.602 pessoas. Os números do massacre acabaram sendo ainda mais polêmicos. Segundo o governo chinês, houve 241 mortos, incluindo soldados, e 7.000 feridos.
Desde o início, especulava-se que os números reais eram ainda mais alarmantes. No entanto, as altas esferas do poder encontraram uma maneira de fazer com que esses e outros detalhes nunca viessem à tona. Também justificaram as ações do exército, consideraram-nas indispensáveis para controlar os agitadores, assim como os membros militares e os da polícia. Estudantes das forças militares não salvaram os estudantes das forças militares. À medida que a mídia aproximava os estudantes militares, os estudantes âncoras, prisioneiros, tributavam no que lhes cabia. Exigências. O caso dos estudantes militares não salvou os estudantes militares, no caso da polícia, forças militares, para as forças militares. O massacre da Praça da Paz Celestial foi mostrado ao mundo, apesar das grandes dificuldades. A lei marcial havia cortado as transmissões das emissoras ocidentais, começando pela Cable News Network, mas algumas filmagens conseguiram ser tiradas do país por meio de contrabando. Assim, as imagens tiveram ampla divulgação e a condenação foi unânime. Deng havia conseguido manter o Partido Comunista Chinês de pé, mas não conseguiu impedir que sua imagem desmoronasse diante de seus pares estrangeiros. Embora o massacre não pudesse ser silenciado, surge uma pergunta incômoda: serviu para mudar a história? Quase 40 anos depois, o massacre da Praça Tiananmen ainda é um tema sensível para o governo chinês. Para começar, o número exato de mortes nunca foi revelado. Quanto a Deng Xiaoping, ele faleceu em 1997, mas cada um de seus sucessores respeitou suas diretrizes. Liu Xiaobo se tornou um símbolo da luta contra o comunismo, uma luta pacífica sem recorrer à violência. Ele passou anos na prisão por criticar o regime e teve que suportar maus-tratos indescritíveis. Em 2010, nada impediu que recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Um prêmio que provocou a ira do governo chinês, a ponto de ameaçar romper relações comerciais com a Noruega. Liu soube do reconhecimento estando atrás das grades, chorou e dedicou o prêmio aos mártires da Praça Tiananmen. Sobre o homem do tanque que enfrentou os colossos de metal, sua identidade permanece desconhecida. Para muitos, ele é um estudante desconhecido, sem relação com os líderes. Outros afirmam que é um cidadão comum, o que explicaria as sacolas de compras que carregava. Não se sabe seu destino. Teorias indicam que também foi silenciado pelo governo. Além de sua identidade e do ocorrido, ele se tornou símbolo daquele acontecimento. O massacre da Praça Tiananmen ainda é ocultado pela China, mas está claro que nem todo mundo está disposto a olhar para o outro lado. Nem todo mundo se sente confortável em ignorar o abuso das autoridades, nem todo mundo obedece só por obedecer. O massacre da Praça da Paz Celestial nos mostra até que ponto um grupo de pessoas é capaz de se arriscar para lutar pelo que acredita ser justo.